Bem-vindos mais uma vez para nossas reflexões bíblicas. Continuamos estudando a palavra do Senhor sobre o tema geral, dons espirituais e ministeriais, para servirmos a Deus e aos homens de forma extraordinária, que é o tema geral do nosso trimestre na Escola Bíblica Dominical de nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. Tema de hoje, lição será a de número 7 na sequência deste trimestre, e o ministério de profeta. Já estudamos sobre o ministério de apóstolo na semana passada. Hoje falaremos sobre ministério de profeta. E ainda existiria tal profeta ou ministério de profeta na igreja de hoje? Ou ficou restrito apenas ao tempo lá dos apóstolos ou da igreja primitiva, ou ainda até o fechamento do cânone sagrado, como alguns entendem? Estas são algumas das perguntas que sempre surgem quando levamos a sério o estudo da palavra de Deus sobre o tema. Há poucas referências, na verdade, e as que existem são textos, não são descritivos, mas apenas declarativos ou então narrativos, mencionando apenas o profeta. E não há uma descrição detalhada de como eles desempenhavam tal função. Há, porém, princípios que podem ser observados e diferenciados, por exemplo, do dom de profecia. Uma passagem bem clássica é o de Atos capítulo 21, versos 9 e 10, onde no versículo 9 aparecem 4 filhas do evangelista Filipe, que diz a Bíblia Sagrada, profetizavam, mas no verso seguinte diz que desceu então um profeta de Jerusalém para Cesareia, onde Filipe morava, e esse Ágabo, que era o nome dele, é chamado de profeta. Então, no mesmo versículo, na mesma passagem, nós temos alguém que profetizava, entendemos que eram usadas com o dom da profecia, as meninas, as filhas do Filipe, e o Ágabo, que era chamado de profeta. E qual a diferença? É a grande questão. Quando Paulo diz, falem 2 ou 3 profetas e os demais julguem, ele estaria se referindo à manifestação do dom da profecia ou ao ministério de profeta? Também não temos essa clara definição. Eu sempre entendi que ele está falando ali de profeta e não apenas o dom ministerial de profecia. Portanto, amados, vamos a uma das passagens que mencionam o profeta. Não temos o termo ministério, mas fica subentendido que é o ministério de profeta. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz o seguinte: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. É o que lemos aqui em 1 Coríntios 12, 28. Ainda a passagem paralela, digamos assim, ou sobre o mesmo tema, Efésios 4 e versículo 11, onde temos os famosos 5 dons que são designados pelos estudiosos como dons ministeriais. Lá está escrito assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Repetindo, não lemos aqui a palavra ministério, nem dom, apenas diz que ele deu uns para apóstolos. Voltando a 1 Coríntios, Deus pôs na igreja, primeiro, apóstolos, segundo, profetas. Mas convencionou-se já há muito tempo chamar de ministério de profeta para diferenciar daqueles que são usados esporadicamente com o dom da profecia. Os mesmos princípios que valem para o julgamento das profecias quando mencionadas ou quando declaradas ou entregues via dom profecia, também valem naturalmente para o ministério profético, porque o mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai dizer, falem 2 ou 3 profetas
e os demais julguem. Está lá no versículo 29 do capítulo 14. Então há sempre uma dificuldade de interpretação, de entendimento claro sobre a diferença que há entre ministério de profeta e dom de profecia no Novo Testamento, bem como todos aqueles que se aventuram a falar sobre dom ministerial de profeta acabam sem querer ou querendo, ou por não ter muitos argumentos, acabam também citando os profetas do Antigo Testamento, que são realmente bem diferentes. Os profetas do Antigo Testamento foram, alguns deles literários, foram autores da Bíblia Sagrada, escritores, alguns não são chamados não literários, mas havia evidentemente uma regência, uma manifestação diferente lá relacionado aos profetas do Antigo Testamento. Há pouca coisa que se pode realmente harmonizar com o ministério dado para os profetas do Antigo Testamento e aqueles do Novo Testamento, que falaremos na sequência. Mas o que é então o dom ministerial de profeta? Como disse, não há muitos textos que se refiram. Os dois principais eu li agora. Os demais aparecem em Atos, capítulo 11, também no capítulo 15, verso 32, no capítulo 21, 8 e 9, onde encontramos principalmente o Ágabo, mencionado como profeta. Mas a diferença entre dom ministerial e dom de profecia pode ser vista em Atos 21, versos 9 e 10. No verso 9 diz que o Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, mas no verso seguinte menciona que desceu de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. Então, este profeta chamado Ágabo entregou uma mensagem pessoal, profecia pessoal para Paulo, que estava naquela reunião, na casa do evangelista Filipe. E o interessante é que Paulo não se deixou levar ou guiar ou direcionar por aquela profecia. Ele apenas, junto com os que estavam lá naquele culto, naquela reunião, naquela casa, não desprezaram a profecia, ouviram com atenção, mas Paulo prosseguiu no seu trajeto, no seu programa de viagem, indo a Jerusalém, apesar da revelação que recebeu através daquela profecia. Importante isso porque há quem também entenda que os profetas devem ser consultados, buscado direção, que devem dar direcionamento à igreja, e não é esse o objetivo da profecia. Certo? Há também aqueles que entendem que profecia no Novo Testamento é apenas a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, tanto no sentido doutrinário quanto também evangelístico. Porém, são aqueles os chamados cessacionistas, que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, e o dom de profecia ou também o dom ministerial de profeta não se teria para hoje e apenas ficou restrito lá para o tempo da igreja primitiva. Porém, sempre acreditamos, como pentecostais, que este dom de profeta, tal como de apóstolo que já estudamos, está em vigor e continuará valendo até a volta de Cristo. Repetindo então, qual é mesmo esse dom ministerial de profeta no Novo Testamento? Dom de profeta é uma capacitação permanente na vida de alguém, é chamado de dom residente, diferente do dom de profecia, que é esporádico, instantâneo, conforme o querer do Espírito Santo para aquele momento, e é congregacional e circunstancial. Então, o dom ministerial de profeta é permanente. Quem é profeta continua sendo profeta, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e tal. Quem é usado com dom de profecia apenas o será durante aquele culto, aquela reunião, ou para entregar uma mensagem para um fim proveitoso, como diz em 1 Coríntios 12 e 7. Amém? Eu creio que aqui já começa a clarear um pouco a diferença, pelo menos, que há entre dom ministerial de profeta e o dom de profecia. Então, diferente do dom de profecia, que é circunstancial e congregacional e disponível a todos os membros do corpo de Cristo, esse dom é, vamos chamar de seletivo. Ou seja, dado a algumas pessoas que normalmente têm cargo de liderança na igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja, conforme Paulo mencionou em Efésios capítulo 4, versículo
12, 11 e 12, na verdade. A palavra ministro ou ministério, que aparece, que normalmente está associado ao dom que mencionamos, não está nos dois textos que nós lemos, mas convencionou-se chamar de dons ministeriais para diferenciá-los dos dons espirituais, por exemplo, o dom de profecia, que encontramos lá em 1 Coríntios 12 e também 14, tá? Observamos assim que o simples uso do dom da profecia não faz de alguém um profeta, diz o saudoso missionário Eurico Bergstein, por exemplo, pois profeta é um ministro de Deus. Isso pode ser visto no texto que eu já citei, Atos capítulo 21, versículos 9 e 10. No 9, as meninas, as filhas do Filipe, profetizavam, diz a Bíblia, mas no versículo 10, um profeta, com artigo definido, aliás, indefinido, né? Um profeta desceu de Jerusalém para Judeia, ou para Cesareia, para entregar também aquela mensagem a Paulo. Amém. E por falar em profeta e profecia, não temos como escapar da questão literalmente, das confusões que se faz sobre isso, porque vivemos um tempo de muita dificuldade, de muitas necessidades de se ouvir a palavra de Deus, de anseio, de anelo de ouvir, e então há pessoas que se amedrontam ao ouvir a famosa frase, assim diz o Senhor, ou Deus me falou, e assim ficam atemorizadas, ou aqueles que vivem o tempo todo em busca somente de alguém que usa essa introdução das suas mensagens, nem sempre é um profeta realmente de Deus. Tem havido mais prejuízo do que benefício com muitas dessas chamadas profecias pessoais que o povo vive buscando por aí afora. Tenha cuidado, você que é crente em Jesus e zela pelas coisas espirituais, não vá dizendo amém a todas as coisas. Lembre-se de 1 aos Tessalonicenses 5, 20 e 21, onde Paulo diz no versículo 20, não despreze as profecias, tá bom? Mas no 21 ele diz, examine tudo, fique com o que é bom, fique com o que é proveitoso, porque a profecia maior continua sendo a palavra de Deus realmente. Então tudo que se ouve, mesmo que chancelada, entre aspas, com o assim diz o Senhor, ou Deus me mostrou, ou assim diz o Espírito Santo e outras frases, é importante conferir se realmente está de acordo com a revelação maior de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Se não estiver, pode tê-la como falsa e, portanto, derivada de um falso profeta. Deus nos ajude, porque realmente precisamos do dom de discernimento. Paulo, vou repetir, disse em 1 Coríntios 14, 29, fala em 2 ou 3 profetas, está falando de um contexto de culto mesmo, culto público ou reservado. Fala em 2 ou 3, os demais julguem. Agora, para julgar é preciso ter o conhecimento realmente de causa, porque para todo julgamento depende de uma base para que se faça esse crivo, esse julgamento. Amém. Nos círculos pentecostais é tacitamente aceito, sem quase nenhum julgamento, qualquer pessoa ou profecia que comece com o assim diz o Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Ela diz que é para julgar as profecias, repetindo, tá? Para não cairmos nas enrascadas todas por aí e sermos levados por qualquer vento de doutrina, como Paulo também nos alerta em Efésios capítulo 4. Já observamos em outros momentos que não existe uma regulamentação específica quanto ao exercício ministerial de profeta, tal como não havia também quando já estudamos sobre apóstolos. Então ficou a critério dos estudiosos determinar o que era este dom de profecia. Atos, quando menciona Ágabo, pelo menos por 2 vezes, apenas registra o fato e não diz como foi, de que maneira foi realizada ou nada, absolutamente nada. Não diz nada sobre a pessoa do Ágabo, apenas menciona e diz e os identifica como profeta, bem como outros profetas também, mas apenas menção. Tenho por certo que quando se tem uma autêntica mensagem profética,
não se constitui erro usar a frase assim diz o Senhor, apesar de não encontrarmos essa frase em nenhum lugar do Novo Testamento, só do Antigo Testamento. Então, assim diz o Senhor, ou veio sobre mim o Espírito do Senhor, é uma frase característica dos profetas do Antigo Testamento, que é foco de um outro estudo e não bem este. Tá certo, amados? Há, contudo, algo a ser dito sobre isso ainda, tá? Os profetas do Antigo Testamento, ao usarem a frase assim diz o Senhor, significava que estavam sob inspiração do Espírito de Deus. E o que eles falaram se tornou verdadeiramente palavra de Deus, tanto que consta no livro sagrado, na Bíblia. E no Novo Testamento, não. Os profetas como Ágabo e outros mencionados apenas entregaram algumas mensagens, mas não tem o mesmo valor canônico, sagrado ou inspirado quanto os profetas do Antigo Testamento. E para encerrarmos, meus amados, dom de profecia e ministério de profeta, reafirmando essa realidade. Aqui precisamos também lembrar que o ministério profético e o dom de profecia são distintos no Novo Testamento, reafirmando isso, tá? Esta realidade fica patente lá em Atos capítulo 21, então 9 e 10, tá bom? Ainda, a diferença entre os profetas do Antigo e do Novo Testamento, o tratamento que se dá aos profetas do Novo Testamento, ou o entendimento que se tem, realmente é diferente dos profetas do Antigo Testamento. Porque uma das diferenças é que, para os profetas do Novo Testamento, temos o crivo do julgamento da profecia. E não há nenhum tipo de orientação quanto a isso para os verdadeiros profetas do Antigo Testamento. Eles eram realmente inspirados por Deus. Então, basicamente, as diferenças são as seguintes entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Profetas do Antigo Testamento eram consultados, conforme 1 Samuel 9, 2 Crônicas 18 e etc. Vários outros textos. Eles realmente eram consultados, eram consultores da nação inteira, certo? Mas no Novo Testamento nunca ninguém aparece consultando nenhum destes profetas. Quando eles estavam na reunião, eles recebiam de Deus uma revelação, via palavra de conhecimento, via dom de profecia, então entregavam via dom de profecia. Então eles são chamados de profetas, mas não são consultados para saber que direção tomar, onde ir, ou o que fazer, etc. Como muitos, aliás, procuram fazer até hoje. Não é bíblico isso, tá? Deus nos ajude, abra nosso entendimento para essa realidade. Uma outra diferença, os profetas do Antigo Testamento não foram passíveis, então, de julgamentos, mas os do Novo Testamento está escrito, falem 2 ou 3 e os demais julguem. Os profetas da Antiga Aliança profetizavam para a nação inteira, e até mesmo para outras nações, que foi o caso de Jonas, foi o caso de Naum e Jeremias e outros tantos. Então há várias profecias direcionadas ao Egito, à Babilônia e a outras tantas nações. Tá? Já o profeta da Nova Aliança profetiza para a igreja. Os profetas do Novo Testamento falaram para a igreja, trazendo edificação, consolação ou exortação. Rarissimamente também uma revelação, que foi o caso do Ágabo em Atos dos Apóstolos, mas isso é importantíssimo. Então não há, repetindo, profeta do Novo Testamento falando para a nação de Israel, não, é para a igreja, mensagem direcionada para a congregação. Creio que isso ilustra, ou melhor, aclara um pouco essa ideia e ajuda-nos a entender o ministério profético dentro da igreja. Outra diferença, os objetivos das mensagens, isso aqui não é bem uma diferença, é até uma harmonização, tá? Os objetivos, então, das mensagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dos profetas, era sempre exortar o povo a voltar-se do pecado para Deus, edificar, ajudar, fortalecer a fé do povo lá no Antigo Testamento, trazê-lo de volta para o monoteísmo. No Novo Testamento, exortação quanto a não cair no pecado, não ceder às tentações variadas que também havia. E consolar, que é o caso, por exemplo, de 1 aos Tessalonicenses 4:13, onde Paulo consola o povo falando da vinda, profetizando a vinda de Cristo Jesus, por exemplo. Isto ilustra muito bem esta parte da profecia. O profeta ministerial do Novo Testamento tem também a incumbência de receber, interpretar e proclamar a palavra de Deus. É por esse motivo que alguns
às vezes confunde profeta com pregador. Muitas vezes uma pregação pode realmente constituir-se uma verdadeira profecia. Não esquecendo que, atenção, por definição, um profeta, lá no Antigo ou hoje no Novo Testamento ou agora na igreja, por definição significa um porta-voz de Deus. Ele é o portador da mensagem de Deus e pode ser uma pregação, por que não? Evidentemente, né, que pode. Glória a Deus por isso. Temos como certo que ao revelar algo, os profetas então são usados com um dom a mais, mais um dom agregado que é a palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Naturalmente, é através então da sua voz que ele comunica esta revelação que teve. E por falar em revelação, tem havido abusos quanto a isso também, entristecido muita gente, tem ajudado alguns, porque o verdadeiro dom existe, mas as imitações também existem, as aberrações por aí afora, e é preciso orar, buscar de Deus o discernimento também quanto às profecias. A mensagem de um profeta, aleluia, por definição é então o porta-voz de Deus, é uma palavra de Deus para o povo. Amém. Que assim seja e continue sendo para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.